Bom dia, meus irmãos, prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Paulinho, faço parte do Jovem CCZS, também sou um vocacionado aqui no Ministério de Missões da nossa igreja. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Eu tenho uma reflexão que está no capítulo 3 de Colossenses. Então vamos dar uma olhadinha, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, em que diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Amém, meus irmãos? É isso que a palavra do Senhor nos traz, e dois verbos aqui me chamam bastante atenção. Eles são buscai e o pensai, entre os versículos 1 e 2. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e no versículo 2, pensai nas coisas lá do alto. Automaticamente a gente lembra daquilo que o próprio Senhor Jesus nos falou a respeito do seu reino, em que está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sobre buscar o reino de Deus. Os discípulos estavam perguntando a Cristo sobre as coisas da vida, como comeremos, o que vestiremos, onde dormiremos, e Cristo fala de que nós estamos sendo amparados por Deus e a nossa obrigação é buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aqui, no contexto de que Paulo ele está falando aos Colossenses, a uma igreja que estavam com algumas dúvidas sobre que doutrina eles deveriam seguir, afinal de contas eles são judeus que se converteram, eles deveriam passar primeiro pelo judaísmo para então poder seguir a Cristo. E Paulo passa os capítulos 1 e 2 explicando acerca do Evangelho da Graça que é apresentado em Jesus Cristo, que na ressurreição dele, ele aboliu em si mesmo a própria lei. Agora nós não estamos presos a datas, a cerimônias, a proibições de comida, e que nós temos uma nova vida com Cristo que foi ressuscitado. Tanto porque essa é a nossa união com Cristo glorificado. E já que nós estamos unidos com este Cristo que foi ressuscitado, este Cristo da nova aliança, esse Cristo da aliança da graça, nós devemos agora fazer algumas coisas. E a primeira que ele nos apresenta aqui é buscar as coisas lá do alto. É realmente ter os nossos olhos, a nossa perspectiva mudadas pelo olhar de Cristo, pela perspectiva de Cristo. Jesus, enquanto passou na terra, ele deixou várias pessoas escandalizadas, assim como no caso da menina que havia morrido. Jesus olha para ela e fala, não, ela não morreu, ela dorme. E, de fato, Cristo a ressuscitou. Então, muitos casos em que aos olhos dos homens existe morte, não existe mais o que se fazer, nós que temos um olhar perante o reino, nós vemos as coisas de uma maneira diferente, porque nós buscamos as coisas que são lá do alto. A nossa perspectiva sobre como nós olhamos para a família, sobre como nós olhamos o nosso governo, as nossas finanças, elas devem ser de maneiras diferentes, porque o reino, ele age em contrário àquilo que o mundo tem pregado. E nós devemos ter essa mudança dos nossos olhos, essa mudança da nossa perspectiva. E não somente isso, temos o versículo 2 em que Paulo fala, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Isso nos traz completamente essa metanoia, essa mudança de mente. Então não somente os nossos olhos devem ser mudados, mas a nossa mente também. Então a nossa mente, a nossa alma, elas devem estar ancoradas lá em cima, na esperança que existe lá em cima, nas coisas que são lá do alto. Caso contrário, nós seremos puxados às coisas que são aqui da terra. E a nossa mente ela fica tendenciosa a nos preocupar com aquilo que está mais imediato. Entretanto, Cristo ordena que nós não pensemos assim. Realmente nós pensamos com a perspectiva dos céus. Eu
até gostaria de mencionar aqui uma outra carta de Paulo, colocada em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, em que diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, nós devemos ocupar o nosso pensamento com coisas boas, e este é um outro erro que nós vemos nos nossos dias modernos, né? As pessoas já acordam com as redes sociais, com o próprio noticiário, com coisas que enchem a nossa mente de desesperança e que, no final de contas, são coisas terrenas, né? Desde entretenimento ou até mesmo notícias que não vão fazer importância nenhuma daqui a 2 semanas. E a Bíblia nos aconselha que nós devamos ter a nossa mente moldada por outros critérios, né? Ser crente não significa deixar de pensar, deixar de se preocupar com o mundo que está aqui à nossa volta agora. Assim como diz o Salmo 121, nossos olhos devem estar para o Senhor, para onde o Senhor está. Porque, afinal de contas, nós não somos desse mundo, embora estejamos nele. Agora, a nossa pátria é outra. Se a nossa pátria é outra, a nossa mente também deve ser. E Paulo, que já explicou tantas coisas aqui aos Colossenses, fala: olha, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, ele coloca uma condição aqui. Se de fato você entende a ressurreição do nosso Senhor, você entende a esperança eterna que nós temos na vinda dele, em que seremos ressuscitados e habitaremos com ele eternamente, é nossa obrigação buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. E isso nos capacita a fazer as outras ordenanças que ele está colocando aqui também, dos capítulos 5, dos versículos 5 em diante, em que eu vou só ler aqui rapidamente. Versículo 5. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, que são prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Depois temos o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, não mentais uns aos outros, porque diante de Cristo não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, quando nós entendemos o fator da ressurreição em Cristo, esse novo reino que é apresentado perante nós, nós devemos primeiramente transformar o nosso coração, a nossa mente e agir dentro disso, fazendo morrer realmente os nossos vícios, as nossas paixões da terra. E é isso que nos é colocado aqui. Então, como resultado dessa união com Cristo glorificado, nós devemos buscar as coisas que estão lá do alto. Jesus Cristo fala para nós ambicionarmos as coisas que não são roubadas, as coisas que não são destruídas pela ferrugem ou pela traça. Jesus não disse: olha, gente, por favor, vocês não queiram ter nenhuma ambição por sobre a terra. Não, a nossa ambição deve ser tão grande que aquilo que nós desejamos não pode ser encontrado na terra, não pode ser saciado com economia, não pode ser saciado por alguma coisa que o tempo há de levar. Então, as coisas do alto são coisas eternas e ninguém maior do que o próprio autor da eternidade para nos ensinar a alcançá-las. Então, irmãos, que vocês sejam abençoados, que essa palavra realmente possa encontrar raiz no nosso coração, que no decorrer desse dia você busque as coisas que são eternas, pois essa é a nossa obrigação. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Amém.